Olá! Começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios o Ralph, que é vereador do PTN, recém-eleito. Primeiro mandato, né, Ralph? Bom dia. Bom dia, Amaral. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar com você aqui na TV Osasco. E é o primeiro mandato, a gente está começando aí, aprendendo um pouco sobre o legislativo da nossa cidade. Me fala um pouco sobre sua trajetória, Ralph. Como é que, de onde você veio, o que te trouxe até aqui, o que te incentivou a legislar pelo povo? Antes mesmo de eu nascer, o meu pai foi vereador na quarta legislatura aqui na cidade. Ah, já tem E história no sangue. tem história no sangue. Depois ele foi diretor da FITO na época, hoje é FAC-FITO. Uhum. Aí foi presidente da FITO também. Depois ele ingressou na magistratura, foi juiz aqui em Osasco também durante 7 anos. Aí eu tive um tio que foi foi vereador 2 vezes, 2 mandatos, depois foi deputado estadual. Aí Uhum. a família parou a política. Aí entrou a nova geração. Uhum. Aí disputei a primeira eleição, há 2 eleições atrás, para vereador, tinha 26 anos, 2008. Fiquei na primeira suplência, bati na trave lá com 1.360 votos. Não chegou a assumir nem um Hum, dia Não, enquanto suplente. não. Aí em seguida, 4 anos depois, em 2012, eu disputei novamente. Uhum. Tive um salto de 1.360 para 3.027 votos. Uhum. Aí, atendendo um pedido da deputada federal da Renata Abreu e do nosso prefeito Rogério Lins, eu fiz uma dobrada com ele para deputado estadual. Tive 5.352 votos. E agora, essa eleição, eu tive a grata satisfação aí de ser eleito com 3.088 votos para Que, representar o uhum. legislativo da nossa cidade. Que bacana. E quando você se candidata, você tem uma certa expectativa, uma certa vontade de mudar o mundo, começando pelo município. Já se passou aí nem um mês, mas acho que já deu para sentir daquilo que você tinha expectativa e daquilo que você realmente pode fazer. Houve alguma diferença? Você está sentindo assim que nem tudo aquilo que se promete, porque muitas vezes um candidato promete e quando eleito não Claro. consegue cumprir. E as pessoas acham que é má vontade ou que ele é um enganador. Porque o sistema engessa um pouco. Você já começa a sentir esse gesso? Agora, a primeira, uma coisa que tem que deixar bem claro. Eu só fiz uma promessa durante toda a campanha. Legal. A única promessa que eu fiz foi dar o melhor de mim. E eu estou Perfeito. fazendo isso, né? Uhum. Então, logo no dia 2, eu já estive visitando 5 locais. Eu visitei a maternidade Madura Guiar, que tinha ficado fechada no dia 31 para o dia 1º. Uhum. Ver o que aconteceu, já solicitei a apuração. Nós já fizemos mais de 60 ofícios no nosso gabinete. Legal. Aí, em seguida, eu estive no pronto-socorro do Jardim da Abril, verificando atendimento. Passei no SAMU, tem várias novidades boas aí que eu vou dar em primeira mão aqui. Ontem eu fui lá ver o que aconteceu, se melhorou, não melhorou. Uhum. Depois do SAMU, passei no pronto-socorro do Pestana e terminei aquela noite, aquela madrugada no funerário e velório municipal ali, em Tá. Bela Vista. Aí, na quinta-feira, logo em seguida, no dia 5, eu ingressei com uma ação civil pública, requerendo o retorno da passagem de ônibus de 4,20, que é o valor atual, para 3,80, Que é o o anterior anterior. ao aumento. Exatamente. Eu me baseei na inflação, que deu quase 7%, e a tarifa aumentou desculpa, 11%. Tá. Então, foi um primeiro ato mais ostensivo do nosso mandato. Uhum. E também estive logo na segunda semana, eu estive no Corpo de Bombeiros, que estava já sofrendo com a falta de combustível e de alimentação, né, um período de 6 meses atrás já, né, da Uhum. gestão anterior. Então a gente pegou e foi visitá-los e conversar. E ontem eu tive com o prefeito Rogério Lins lá no Corpo de Bombeiros e já está normalizado a parte de combustível e alimentação. E o prefeito se comprometeu a trabalhar para a manutenção das viaturas do bombeiro. O Uhum. Corpo de Bombeiros é muito importante aqui na nossa cidade e a gente vai ajudar, né? Ontem eu estive no SAMU, a gente tinha, no dia 2 que eu passei lá, 2 viaturas funcionando, uma avançada, para vocês entenderem, né, a grosso modo, uma avançada é UTI e Tá. uma básica. Ontem eu estive lá novamente, tem uma avançada funcionando e 5 Uhum. básicas. Então o prefeito já atendeu um pedido nosso, junto com o secretário da Saúde, o Vido, para já começamos a melhorar o SAMU. A parte de remoção, havia uma ambulância funcionando, Uhum. há 6 ambulâncias funcionando agora, e as que fazem hemodiálise, que transportam o pessoal de hemodiálise, todas estão funcionando.
Então a gente já começa a ver alguns resultados da nossa atuação. Também ontem eu tive uma grata satisfação, porque na segunda-feira eu estive no hospital, Antônio Giglio, conversando com a superintendência do hospital, e eu solicitei uma cópia do contrato do estacionamento, que era cobrado lá, ainda está cobrando, para uma eventual revisão desse contrato, né? E ontem o José Carlos Vida, nosso secretário de saúde, junto com o nosso prefeito Rogério Lins, atenderam o meu pedido e já notificaram o hospital para suspender a cobrança do estacionamento. Eles têm 30 dias, de acordo com o contrato, para atender, e essa suspensão se dá realmente no sentido de rever o contrato. Perfeito. Então, foi mais um pedido nosso que foi atendido pelo nosso prefeito Rogério Lins. Ô, Ralf, a gente percebe que nessa transição de governo, de poderes, e normalmente quando não se trata de uma continuidade de trabalho, de uma reeleição, que não foi o caso. É impressão minha ou a cidade, quando vai se aproximando do final do mandato, ela dá uma degringolada, ela dá uma trancada em tudo? E você consegue me explicar a razão por que isso acontece? Porque isso não está acontecendo única e exclusivamente nesta transição. Isso é uma constante, aconteceu conosco, aconteceu com São Paulo. Explica para nós o que acontece que dá essa trancada. Olha só, Amaral, infelizmente essa é uma realidade em vários municípios, né? Eu acredito que os prefeitos que não foram reeleitos, eles acabam tendo que colocar as contas em ordem, né? Você tem a lei de responsabilidade fiscal, que ela permite, por exemplo, que o gasto com funcionalismo não ultrapasse 54%. Então a gente viu uma demissão em massa na cidade, né? Por exemplo, os agentes Demutran foram demitidos, nós estamos ainda sem agentes. Retirada o contrato dos radares não foi renovado. Dificuldade no abastecimento das viaturas da Guarda Municipal, foi até notícia em emissoras de grande porte. E também a parte de chegou a faltar combustível até nas ambulâncias e no SAMU. Isso o atendimento lamentável. Estanca, né? Fica a zero. Então você está me dizendo que há um reajuste financeiro em detrimento da responsabilidade fiscal. Ele, se fosse reeleito, ele teria mais tempo para fazer este ajuste, porque ele teria mais 4 anos pela frente, mas então você me diz que ele tem que dar uma trancada para fazer os números baterem. Eu acredito que seja isso, né? Ele ainda deixou uma herança difícil para o atual prefeito, que foi o aumento da passagem, né? Quem decretou o aumento da passagem de ônibus foi o ex-prefeito Jorge Lapas. E foi nos 46, na prorrogação do jogo, quer dizer, isso fica ruim. E numa época festiva, onde não houve muita possibilidade de haver manifestações, porque estava todo mundo envolto já da chegada do fim. Só que isso não aconteceu só aqui em Osasco também, né? Parece que foi em conjunto, parece que é uma arquitetura, um planejamento em conjunto. Mas tomara a Deus que possa ser revisto. Não estou dizendo, fazendo julgamento de valor, se deve ou não deve aumentar o valor. É sabido que as companhias de ônibus têm os seus gastos, mas que seja uma coisa justa e bom para todos. Sim, né? o prefeito Rogério Lins está solidário com a população e ele tem conversado com as empresas de ônibus no sentido de rever o reajuste. Para evitar também o que acontece, por exemplo, em São Paulo. A prefeitura subsidia, ela paga uma parte da passagem. Né? E a gente quer evitar isso por quê? Porque teve já um sequestro do dinheiro da prefeitura devido a dívidas de precatório. O prefeito me informou ontem que ele está tendo que parcelar uma dívida de 780 milhões aproximadamente em 15 vezes, uma dívida de precatório do governo anterior. Então isso dificulta o investimento na nossa cidade. E ontem ele ainda brincou no bombeiro, falou: estou fazendo curso de bombeiro porque eu estou tendo que apagar incêndio. Um dos incêndios é o combustível e alimentação do bombeiro. Outro incêndio é o que eu falei, é o SAMU voltar a funcionar em sua plena capacidade. Já começamos a arrumar o SAMU, nós temos 16 viaturas, então já tem 6 viaturas funcionando, e a gente vai ampliar esse trabalho para chegar em todas as viaturas funcionando. Maternidade e os hospitais com falta de médico. Então tem um processo seletivo que foi feito pela administração anterior, estamos chamando os médicos. Né? No mês de dezembro, os médicos não receberam hora extra. Um dos motivos que houve o fechamento da maternidade, segundo o que foi apurado até agora, foi isso. Então, são alguns incêndios que realmente o atual prefeito está tendo que apagar. A questão das enchentes, né? Estamos tendo enchentes na cidade também porque não foi feita a manutenção preventiva. Eu estive no Rochidale junto com o prefeito Rogério Lins e fui informado pelos moradores que faziam 8, 9 meses que não se limpava o bueiro
na rua Cuiabá. E é um trecho que realmente ele alaga 20 anos. E o que acontece? Se fizer uma manutenção preventiva, não vai resolver o problema, mas vai melhorar, vai amenizar. Então, a gente tem o desafio aí, esse ano, de trabalhar também na questão das enchentes. Então, são vários incêndios que o atual prefeito Rogério Lins, junto com o nosso trabalho, está tendo que apagar. E a gente vai contribuir para isso. Aí, pede ajuda da população também, não jogar lixo na rua, ter um pouco de paciência com o governo para algumas questões, alguns departamentos voltarem a funcionar em sua plenitude. Eu percebo pela sua oratória, pelo seu discurso, que você está cheio de vontade, e não só vontade, mas agora com a caneta na mão, atuando, indo atrás. Uma questão. Você observou alguns problemas dos quais você atuou. Isto é fruto de uma pesquisa rápida que você fez nesse período em que você já está legislando, ou você, enquanto munícipe, já veio carregado de coisas que precisam ser feitos? E concluo essa pergunta. Esses são os problemas mais graves que você apontou que o município enfrenta hoje? Não, vamos Por partes. dividir a pergunta. Vamos por É que partes. eu percebi que você gosta de Sim, fluir. fluir. Então, eu já coloquei algumas perguntas, então vamos dividi-la em partes. Os problemas mais graves que o município enfrenta hoje são esses que você apontou? Tem mais alguns. Ok. Nós vamos ser obrigados a atrasar o início das aulas escolares por falta de professores de um mês. Por quê? Gravíssimo. O Jorge Lapa assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público de que o processo seletivo ele tem que ocorrer durante 30 dias. Concordo, eu acho que é importante isso, uma clareza do processo seletivo. E só que 30 dias, a gente não tem 30 dias para contratar os professores. Perfeito. Então a gente está buscando alternativa, o prefeito Rogério Lins está buscando alternativa de tentar contratar antes. Mas se ele não conseguir esse ajuste, realmente vai atrasar a aula em praticamente um mês. Isso é muito grave. Um outro problema que a gente tem muito sério, que as pessoas não estão vendo ainda, é o aterro sanitário. Tá. Então já identifiquei que o nosso aterro ele já está ultrapassando a capacidade. Na Zona Norte. né? Osasco produz cerca de 70 toneladas de lixo por dia. Então, a gente já está com esse problema, é muito grave também, é um problema de saúde pública. Ok. Então, é um problema que o prefeito Rogério Lins vai ter que já trabalhar para equacionar, e é um investimento muito alto para resolver esse problema. Ele calcula em torno de 300 milhões de reais para se fazer uma usina de reciclagem ou algo do tipo. Então, está sendo feito um estudo da melhor maneira de se resolver, se é uma usina, se é um novo aterro, ou assim por diante. Outro problema muito grave é a parte da saúde que a gente vai trabalhar e está trabalhando firme e forte para realmente resolver. A parte de exames, a parte de atendimento médico, a parte de insumos, que a gente está trabalhando nesse sentido para realmente fazer a cidade voltar a andar em plenitude. Ralf, eu vou pedir a você e aos nossos telespectadores licença. Eu percebo que o nosso vereador ele gosta de falar e, pelo visto, ele fala com propriedade, ele sabe do que está falando e continuaremos com esta abordagem no próximo bloco. Não saia daí. De volta com o Café com a Autoridade, conversando com o Ralf, que é do PTN, vereador recém-empossado, cheio de garra e vontade e com muitas coisas para trazer para mim e para você, telespectador. E antes do intervalo, eu havia indagado a ele quanto ao paralelo do munícipe, que ele era até então um mero munícipe, um morador de Osasco, e agora um legislador. Havia perguntado para você, Ralf, se a diferença entre as suas realidades enquanto povo muda agora enquanto legislador? Eu tenho um perfil muito assim de rua. Eu criei um projeto que chama Ralf na Rua. Então eu gosto de ir aos locais e saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu estive no PS do Helena Maria, no Osmar Mesquita, e lá eu identifiquei que o raio-x funciona mal. Às vezes ele para porque falta um ar-condicionado para não deixar superaquecer. Tá. Eu só ia saber isso realmente se alguém que trabalhasse lá me falasse ou se eu tivesse lá presente. Então, eu tenho esse projeto que é o Ralf na Rua, e agora facilita meu acesso nas repartições públicas. Como munícipe, eu sempre acompanhei o legislativo que está acontecendo na cidade. E agora, como vereador, eu não gosto nem de falar isso, nem funcional eu carrego. Eu não carrego funcional, acho que eu tenho que estar igual o povo. Sim.
E o que eu vejo, assim, as sessões da Câmara não voltaram. Eu já preparei alguns projetos de lei junto com a nossa equipe, e a gente tem feito uma pesquisa muito grande a respeito de como a gente pode contribuir para o município. Uhum. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. É uma dificuldade, realmente, eu já percebi no primeiro dia, logo na eleição da mesa da Câmara, a gente vê que eu falei que eu era, vamos supor, um peixe de água doce que está sendo jogado num aquário de água salgada. Uhum. Então, a gente está se adaptando Tá. realmente a essa realidade. Por exemplo, terça-feira agora eu atendi 48 pessoas no meu gabinete. Então, é um dia que eu tirei para atendimento e é o meu estilo. É ouvir a população, é conversar, é falar, ó, essa situação eu consigo ajudar, essa situação eu não consigo, e assim por diante. Mas eu acho muito importante essa proximidade, né? Não ter essa barreira de falar assim, o Ralf é vereador. Eu sou o vereador mais jovem na Câmara. Uhum. Então, e eu tenho essa característica. Hoje eu vim de camisa porque eu vim para cá, mas eu gosto de usar polo, eu não gosto de usar camisa. Porque Legal. quebrar essa barreira realmente de, ele é autoridade, eu não consigo ter acesso à autoridade. O Rogério Lins era muito assim também. Sim. E aí nós temos estilos O parecidos. Rogério Lins ocupou o cargo de caçula durante algum tempo também, né? Ele foi o Ocupou. mais novo durante algum tempo. Foi. Exatamente, ele foi. E agora não é o prefeito mais jovem da história da cidade, mas é um dos mais jovens. Uhum. Ô, Ralf, e você, na sua atuação, já ocupando este cargo, eu tenho que fazer uma pergunta que é minha e do povo, apesar de não haver nenhuma tangência sobre os acontecimentos atuais com a sua pessoa que é recém-empossado. Mas me explica um pouco o que é um funcionário fantasma. Quantos assessores um prefeito pode, um O vereador legislador pode pode ter. ter, um vereador pode ter, e o que acontece nesses furos de reportagens que estão tendo um atrás do outro? Interessante, Mauro. O que acontece é o seguinte: um funcionário fantasma, não só na Câmara, como há denúncias também que havia na prefeitura, e a gente conhece alguns locais no Brasil todo que há esse problema. Funcionário fantasma é aquele que recebe e não trabalha. Uhum. Né? Esse é o fato. Eu acredito que nós temos um outro problema na Câmara, que não é funcionário fantasma. Apesar de eu ser advogado, eu não atuo no processo, não posso falar sobre os processos. Uhum. O que eu posso falar é o seguinte: a gente tem um problema muito sério na Câmara, que a gente já está trabalhando em cima disso, que é o quê? Desvio de função. Desvio de função não é funcionário fantasma. Ele é lotado, ele é contratado numa atividade e exerce outra. Exatamente. Então, eu gostaria de explicar. Nós temos no gabinete assistente legislativo. O assistente legislativo, a função dele é ajudar o vereador a legislar, pesquisar projeto de lei, buscar justificativa nos projetos de lei e assim por diante. E também fiscalizar. Porém, o assistente legislativo não está na função dele, o que o promotor tem falado é nesse sentido, eu não concordo, que ele não poderia se ausentar da Câmara, porque a função dele é ser assistente na parte de lei. Ele tem uma razão, e por outro lado, o assessor do vereador também tem que estar na rua acompanhando o que está acontecendo na cidade, indicando para o prefeito alguns problemas e para os secretários para estarem sendo resolvidos esses problemas. Então, nós temos esse problema que é muito sério, o desvio de função, na verdade, ou a nomenclatura, eu colocaria assim, a nomenclatura do cargo. Perfeito. Então, você tem que criar o agente político, é aquele que vai a campo. Uhum. O chefe de gabinete realmente tem que ficar no gabinete para saber o que está acontecendo. Ele chefia a equipe, eu não consigo estar lá o tempo todo. Eu também Perfeito. tenho que ir para a rua e ter essa proximidade com a população para saber o que está acontecendo. Essa é a função do vereador, ser a Exatamente. interface do povo com o governo, né? Exatamente, essa é a ideia. E isso que é a função do vereador. E essa é a minha ideia de estar na rua, de estar na rua. Esse é o motivo pelo qual eu gosto de estar na rua. E eu quero levar a minha equipe. Porém, eu não tenho feito isso, por causa do problema que houve. Então, todos, se você ligar no meu gabinete e perguntar um por um dos meus funcionários, Estarão lá. estão lá. Eu tenho direito a 16 assessores, eu nomeei 7, devo estar nomeando o 8º agora. Não que eu não precise dos 16, eu acho que a partir do momento que a gente for a campo, que resolver esse problema na reforma administrativa, realmente eu vou precisar dos 16, porque o pessoal do meu gabinete, é o que eu falei, são 63 ofícios já, são visitas a vários órgãos da prefeitura que eu já fiz. Eu sou muito atuante no Facebook, na parte de Nas redes internet, no Twitter, sociais. no Instagram. Então a equipe trabalha bastante. Aí Uhum. eu coloco a equipe para funcionar mesmo. Só que nesta atual conjuntura com o Ministério Público, olhando efetivamente, acho que há até um certo receio em estar atuando fora do gabinete, né? Que é uma coisa que, ao meu ver, é mais do que natural. Sem dúvida, há esse receio, nós devemos fazer essa reforma política o mais rápido possível. Os vereadores
já começaram a conversar a respeito, alguns estão viajando, que é o recesso agora, Uhum. mas a maioria está aqui na cidade, a gente já está conversando a respeito disso, para realmente acertar essa nomenclatura dos cargos, as funções. Se você estiver no meu gabinete agora, todos estão convidados aí que estão assistindo, você vai ver que a folha de ponto, ela está pendurada, pública, pode ir lá olhar, Uhum. a nomeação de todos os cargos, e eventualmente, se há uma necessidade assim, que não tem como, eu preciso que um assessor saia para uma determinada situação, ele preenche uma ordem de serviço. Ó, estou indo à prefeitura levar um ofício para a Secretaria de Obras solicitando Uhum. um recapeamento, que seja tapado um buraco, por exemplo, limpa um bueiro Uhum. e assim por diante. E também algumas indicações que a gente está preparando lá para o prefeito, para os secretários, Uhum. para estar funcionando melhor a cidade. Mas tem evitado de sair os assessores do gabinete, está lá a lista de presença, a ordem de serviço, para a gente ter a maior transparência possível, não em relação ao Ministério Público, mas em relação à nossa população. Uhum. Eu acho que isso é muito importante, ter a transparência. Transparência é muito importante, em Uhum. todos os sentidos. Eu gostaria que você explicasse para nós mais um detalhe. Quando se tem, dentre os 21 vereadores eleitos em exercício, se compõe uma mesa, Perfeito. onde tem o seu presidente, seu vice-presidente, do qual você é o quarto secretário. O Isso. que é e para que serve essa mesa? Perfeito. A mesa da Câmara é composta de 7 vereadores: Uhum. presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário. Uhum. A mesa administra a Câmara. Então, vou te dar alguns exemplos. A mesa que assina as portarias de demissão, as portarias de contratação. A primeira portaria nossa da mesa, o primeiro ato, foi a demissão de todos os funcionários comissionados da Câmara. Ah, então não basta a assinatura do presidente. Há necessidade da assinatura em conjunto ou a mesa decide e a assinatura final vem só do presidente? Então, nós estamos feito uma mesa participativa e o presidente tem conversado muito conosco. Porém, ele tem poder para só a assinatura dele suprir a mesa. Entendi. Uhum. Mas a gente tem procurado assinar as portarias sempre em, no mínimo, 4 vereadores. Ah, Até perfeito. para ser solidário a ele, diminuir o trabalho dele também, que não é fácil. Uhum. E o nosso presidente está sofrendo um pouquinho lá, porque para colocar a casa em ordem não está fácil, não. Desde o controle de presença que vai mudar, até. Eu já mudei. A folha de ponto tinha horário. O RH já mandava com horário certinho. Não existe isso. E o funcionário só Só assinava. assinava, isso não Quando existe. muitas vezes se ele tivesse uma alteração no horário, já não tinha como que já estava Claro. pré-impresso. Eu tenho. O meu gabinete fica aberto até às 7 da noite. Então eu tenho um funcionário que está entrando às 8 da manhã. Aí, ao invés de fazer 1h30 de almoço, ele fazendo 1 hora de almoço Uhum. e saindo às 5 da tarde. Eu tenho um funcionário que entra às 9, faz 1h30 de almoço, sai às 6h30. Uhum. A minha chefe de gabinete fica até às 7. É um pedido que eu fiz para ela, para o nosso gabinete realmente funcionar. Amanhã eu vou atender às 7 da manhã. Perfeito. Começo às 7 da manhã. Então, às 7 da manhã, realmente vai ter algum assessor meu me Uhum. acompanhando lá. Não sei se serão todos, ainda vou pensar hoje com carinho se eu vou chamar Uhum. todos ou não, mas eu não estarei sozinho. Então, mas isso tem que ser, permitido, né? Você não precisa engessar o funcionário em relação ao horário. Você tem que comunicar ao RH o que está acontecendo, qual é o funcionário que entra mais cedo. E assim, se o funcionário chegar às 8h05, ele tem que entrar às 8. Se ele chegar às 8h05, ele vai colocar lá 8h05. Uhum. Se ele chegar às 7h58, 7h58. Ralf, uma outra característica, ao meu ver, bastante atípica nesta gestão, nesse mandato de 4 anos, foi a renovação da casa. Não tenho certeza se foi a maior renovação da história, desde 62, quando se instituiu a primeira Câmara Municipal, mas se não foi a maior, é uma das maiores. Me fala um pouco das vantagens e desvantagens de não trazer vícios, costumes, hábitos, até atuações de uma forma global, porque tem mais vereadores novos do que antigos. Sim, é uma legislatura que renovou 61% da Câmara. É a maior? Não tenho certeza, não Ok. tenho certeza. São 13 novos vereadores, sendo que 2 já foram vereadores no passado e retornaram. Uhum. É diferente, eu acho que oxigenou. Os colegas estão com muita vontade de trabalhar e isso está fazendo já uma diferença, né? Então a gente vê os novos, quase todos quase todos estão aqui na cidade, já estão se movimentando. Eu acho que isso é importante, né? Toda mudança, eu acredito que ela vem para dar uma oxigenada, né? Uhum. E está sendo diferente. Os vereadores que foram reeleitos estão também ensinando, eles ensinam
passam muitas coisas para a gente. E a gente já vem com uma visão diferente de muita coisa que acontecia na Câmara também. Outro fato curioso, se eu não me engano também inédito, pela primeira vez um vereador na primeira gestão assume a presidência da Câmara. Isso deve ser assim, realmente um impacto bastante grande, tanto na vida da pessoa quanto na própria legislatura. Porque, que me desculpem os vereadores mais antigos, não estou dizendo maldade, mas existem alguns vícios, algumas práticas de conduta que agora talvez elas não ressurjam, porque houve uma ruptura, houve um rompimento e talvez a gente tenha aí uma oportunidade de ter vida nova. Você sabe que foi uma coisa que eu defendi desde o dia que confirmou a nossa vitória. Um presidente da Câmara novo não pleiteia a presidência da Câmara, não tinha interesse. Apesar de os colegas terem questionado pelo fato de eu ser advogado, tecnicamente, eu sei muitos problemas lá. Eu prefiro contribuir com o atual presidente, com conhecimento, estando na mesa, do que à frente do Legislativo. Então, a escolha do Dr. Lindoso, eu acho que foi uma escolha muito feliz para nós da Câmara. Ele vem com garra, com vontade de trabalhar e está enfrentando as dificuldades, que não são poucas. Inclusive, para que o telespectador entenda como que funciona a presidência. Ele se tornou presidente já nos primeiros minutos do dia 1º por ter sido o mais votado. Exatamente. Depois os vereadores se reúnem e aí sim agora ele é eleito presidente, assim como a mesa foi composta por eleição dos vereadores. Exatamente. O regimento interno da Câmara prevê que o vereador mais votado presida a primeira sessão e depois o colegiado, ele teve 19 votos dos 21 votos, ele foi eleito o presidente da nossa Câmara, do Legislativo Municipal. Muito bom, então conversamos aqui com o Ralph e eu desejo a você e a todos os vereadores que sejam iluminados pela força divina, pela força Amém. Maior, que vocês consigam ter um mandato bem bacana e que realmente façamos a diferença sem fazer julgamento de valores do que ficou daqui para trás. Mas eu acredito que estamos evoluindo não só como município, não só como planeta, mas como espécie humana. Eu tenho isto dentro de mim e nós, como comunicadores, e vocês, como legisladores, podemos participar. Eu queria agradecer o convite, Amaral. Eu queria agradecer a você, a TV Osasco, ao Paulo Contim, a Maristela, que presidem a TV. Queria agradecer a todos os telespectadores. Queria agradecer novamente os 3.088 votos que a gente teve. E queria agradecer também a minha equipe. Que me ajuda, que me auxilia no dia a dia. E dizer que eu sozinho não consigo, ninguém chega a lugar nenhum. Então a gente procura trabalhar todo em conjunto. E eu dou muito trabalho para eles. Então, obrigado de coração, você, a TV Osasco, e também a todos os telespectadores. E eu estou à disposição, meu WhatsApp é 981757013, meu Facebook é Ralph Silva, o perfil e a página é Ralph Silva Oficial. E o site é o diariodeumvereador.com.br. Muito obrigado. Tá aí, você tem acesso livre e direto com o nosso vereador. O Café com Autoridade fica por aqui, tenham todos uma ótima semana.